Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas informações hoje, logo pela manhã, né, cara, o Vasco preparando uma barca aí, confirmado aí o fim de contrato de 6 jogadores do Vasco e os jogadores estão de saída do nosso clube, exceto um que tem uma situação diferente. Vamos falar desse assunto, vamos falar aqui também da 777 Partners que deu uma dura no CEO Luiz Melo, vamos explicar o que aconteceu, também vamos falar aqui da situação do lateral esquerdo Lucas Piton, jogador do Corinthians, está na mira do Vasco. Fique aí até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão. Valeu demais a galera que tá se inscrevendo aí. Agora a nossa meta é outra, hein, brother? Agora a nossa meta é chegar a 200 mil inscritos. É um trabalho difícil, é complicado, mas vamos lutar por isso. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Bom, pessoal, a 777 Partners determinou que o Luiz Melo fale menos ao público após as entrevistas coletivas. Com a chegada da 777 Partners ao futebol do Vasco, novas funções e novas determinações estão sendo estabelecidas dentro do clube. Entre essas funções está o de CEO aí, exercido atualmente pelo Luiz Melo, que anteriormente já era CEO do Vasco, agora ele trabalha para a 777 Partners, continua trabalhando para o Vasco, só que ele está vinculado à empresa norte-americana. Também serão impostas novas recomendações a ele. Após o final dessa temporada aí de 2022, né, após o término da Série B, o Luiz Melo concedeu entrevista coletiva. Acredito que a grande maioria de vocês aí devem ter acompanhado essa coletiva para falar sobre as perspectivas do futuro do Vasco e também comentou sobre a parte de futebol, o que não é a sua responsabilidade. De acordo com o jornalista Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno, estas falas não foram bem vistas por parte das pessoas superiores na empresa norte-americana, que determinou ao CEO que falasse menos ao público daqui para frente. O diretor Paulo Brax é quem deve falar sobre as contratações e outros aspectos esportivos em breve. Paulo Brax está na Europa buscando reforços e interagindo com membros do futebol mundial. Até o momento, nenhuma contratação foi anunciada, mas a expectativa é que comecem a oficializar a chegada de novos jogadores e de um treinador nos próximos dias. Aí a 777 Partners dando uma dura aí no CEO Luiz Melo, né, porque teria falado demais naquela entrevista, né, para falar que no bom português ele abriu a boca, né, falou que talvez não deveria ter sido dito, né, o planejamento do Vasco, falou aí que o Vasco iria contratar jogadores, que a expectativa do torcedor poderia ficar assim alta, comparado ao que vinha acontecendo no Vasco nos últimos anos, e talvez isso não tenha sido do agrado da 777 Partners. Até o momento o torcedor vascaíno já está começando a ficar com o pé atrás quanto à empresa norte-americana, porque o torcedor não está vendo nada acontecer dentro do clube, né, cara? Tá tendo ali uma reformazinha no CT, mas o torcedor, meu amigo, quer ver no campo, quer ver futebol, quer ver jogadores, quer ver treinador de ponta, quer ver craques vestindo a camisa do Vasco, e até agora nada que foi prometido está sendo exercido pelo nosso clube. Vamos ver o que vai acontecer, se realmente o Vasco vai contratar bons jogadores ou se a empresa norte-americana mudou aí o seu planejamento para o Vasco, né? Muitos torcedores já estão ficando irritadíssimos com o que está acontecendo, eu também estou muito irritado, não aguento mais especulação dentro do Vasco. Bom, pessoal, e o que não é especulação e sim certeza dentro do Vasco é que os contratos do atacante Alex Teixeira, Raniel, Luiz Henrique, Danilo Boza, Bruno Tubarão e Fábio Gomes se encerram hoje nessa quarta-feira e os jogadores estão de saída do Vasco, exceto Alex Teixeira. Alex Teixeira tem uma situação aí de renovação com o Vasco demonstra o interesse em renovar com o atleta por mais uma temporada e pode ser que ele continue no Vasco em 2023. Ainda não teria sido feita a proposta para renovação. Assim que o Paulo Brax retornar da Europa, esse assunto deverá voltar à tona no Vasco e tratar da renovação do Alex Teixeira. Além desse jogador, o Nenê também seria o outro alvo da diretoria para renovação de contrato. O jogador deverá receber uma proposta de 6 meses aí para renovar o seu contrato com o Vasco até o término, por exemplo, do Campeonato Carioca. Mas o restante dos outros jogadores, todos eles deverão deixar o Vasco a partir dessa quinta-feira, já que não terão mais contrato aí com o nosso clube, né? O Raniel, jogador que pertence ao Santos, deverá ser devolvido ao seu clube. Apesar do Santos ter uma dívida com o Vasco, o Santos teria até proposto que o Vasco permanecesse com o Raniel em definitivo para sanar essa dívida, né? Só que o Vasco entendeu que o Raniel não rendeu o esperado e vai devolver o atleta ao Santos. Obviamente o jogador não caiu nas graças do torcedor, mesmo sendo o artilheiro do Vasco na temporada. O lateral esquerdo, /meia, né,
que jogou de lateral o final da Série B, Luiz Henrique, vai ser devolvido ao seu clube Fortaleza. O jogador foi pouco aproveitado, foi mais aproveitado na reta final da Série B, mas também não justificou a permanência para 2023. O zagueiro Danilo Bosa, a mesma coisa, né? O jogador que conseguiu a titularidade. A reta final aí da Série B pertence ao Juventude e o Vasco não demonstrou interesse em comprar o atleta. O atacante Bruno Tubarão pertence ao Red Bull Bragantino e também será devolvido ao seu clube. E o Fábio Gomes, que pertence ao Galo, também deverá ser devolvido ao Atlético Mineiro. Vale ressaltar que o Fábio Gomes fez um gol importante na reta final da Série B, mas não foi o suficiente para ele permanecer no Vasco em 2023. Todos esses jogadores estão de saída do nosso clube. Além desses jogadores, outros atletas estão também de saída do clube, né? O Quinteiro, que deverá voltar ao Fortaleza, Léo Matos e também o Sarrafiore. Só que esses jogadores ainda têm contrato com o Vasco, já que se encerra no último dia do ano, né? No dia 31 de dezembro. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa barca do Vasco, se você gostaria que o Vasco permanecesse com algum desses atletas aí. Na minha opinião, tá tudo certo, os jogadores têm sim que deixar o nosso clube. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aqui da situação de alguns reforços, né, cara? A gente que vem falando diariamente de especulação, o torcedor não aguenta mais, eu também não aguento mais, mas infelizmente são as notícias do Vasco, né, cara? O Vasco teria sondado aí o lateral esquerdo Lucas Piton, do Corinthians, né? O jogador de 22 anos, viveu altos e baixos no clube paulista nessa última temporada. Ora ele era titular, ora ele era reserva, só que é um jogador muito jovem, né? Teria entrado no radar do Vasco. Além de ser jovem, o jogador parece que agrada o staff do Vasco e a diretoria pode, quem sabe, fazer uma proposta para contratar o jogador, né? É um jogador que realmente aí não agrada tantos torcedores do Vasco, mas tudo é possível, né, cara? O Vasco segue interessado em inúmeros atletas, vários jogadores são especulados diariamente, sem falar que o Vasco tá querendo fazer um limpa no Atlético Paranaense, né, cara? A gente vem falando diariamente aqui de vários jogadores do Furacão que o Vasco tem interesse. Teranzo, Pedro Henrique, zagueiro, né, cara? Também aí o lateral Kelvin, que foi o último aí mais recentemente especulado, também o atacante Bissoli, entre vários outros nomes aí que o Vasco demonstrou interesse e com certeza até o momento a gente fica no aguardo aqui esperando que o Vasco finalize alguma contratação, que até agora, meu amigo, nada, só moscas dentro de São Januário e nenhuma contratação anunciada pelo clube. Tem aí o Júnior Urso, que a gente tá cansado de falar, que já tá palavrado, já está bem adiantada a negociação com o Vasco, só que ainda não foi oficializado. A mesma coisa o Pedro Raul, o jogador já está apalavrado com o Vasco e não foi oficializado ainda pelo nosso clube, cara. Tá complicado, tá difícil demais e o torcedor já está perdendo a paciência com tudo que está acontecendo dentro do Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada esse interesse do Vasco aí no lateral esquerdo, Lucas Piton, jogador do Corinthians. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui, hein? Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação Vascaína a todos e é nóis.